Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje, segunda-feira, dia 30 de junho de 2025, daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque de hoje é para a área da economia. MEIs já são responsáveis por déficit futuro de 711 bilhões de reais na Previdência, de acordo com o estudo. Com contribuição menor que a necessária para cobrir os benefícios, ex-subsecretário do Ministério da Previdência fala em bomba. Já o próximo destaque: regularizar fila do INSS pode custar pelo menos 14 bilhões, indicam estimativas. Pediram prioridade à revisão e isso contribuiu para elevar fila do INSS, diz Lupe. Já neste carrossel de imagens desta segunda, temos aqui a primeira foto na área da política, que vai falar sobre a manifestação que aconteceu na Paulista. Jair Bolsonaro canta o hino nacional em protesto ao lado de Silas Malafaia. E nesta foto também temos aqui a presença dos governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Cláudio Castro. Agora falando sobre esportes, Flamengo eliminado. Com gol contra logo no início da partida, cariocas cometem erros com a bola e são eliminados pelo Bayern de Munique em jogo com placar de 4-2. E ainda falando sobre esportes, temos aqui o próximo assunto sobre o mata-mata. Com a derrota rubro-negra, PSG vai enfrentar o Bayern nas quartas da Copa do Mundo de Clubes, enquanto o Palmeiras pega Chelsea. E veja também os confrontos que o Folha de São Paulo disponibilizou hoje, nesta segunda. Na editora internacional, temos aqui um assunto sobre o espião minúsculo. Conheça um novo drone militar da China, do tamanho de uma mosca e que pode ser controlado pelo celular, exibido em reportagem recente na TV estatal do país chinês. Como nós podemos ver aqui, o espião minúsculo. Agora, na política nacional, nós também temos aqui um destaque para o governo Lula. Derrubada da alta do IOF indica dificuldade de Lula para obter apoio em 2026. Decreto presidencial foi derrubado pelo Congresso pela primeira vez desde os anos de 1990. E mais uma vez, para o evento que aconteceu na Avenida Paulista, manifestação bolsonarista junta público menor em São Paulo. E líder do PL atribui a jogo e também ao fim do mês. E na área do futebol, Botafogo demite técnico Renato Paiva após eliminação da equipe na Copa do Mundo de Clubes. Já o próximo destaque é para a América Latina. Ex-chanceler da Colômbia quis apoio de Trump para um golpe contra Gustavo Petro, isso de acordo com o jornal. Álvaro Leiva buscava colocar a vice no poder, mas não encontrou disposição da Casa Branca. E no Chile, candidata comunista Janete Jara se torna aposta da esquerda chilena para a sucessão de Boric. Ex-ministra teve 60% dos votos em primária. É a primeira vez desde 1990 que PC vence indicação. E a entrevista desta segunda-feira: sustentabilidade da imprensa é sustentabilidade da democracia, diz líder de ação contra a Meta. Já na pesquisa Datafolha, quase um terço dos brasileiros CLT ou aposentados possui empréstimo consignado, aponta o resultado da pesquisa Datafolha. Também temos aqui um assunto sobre artes plásticas.
Aos 92 anos de idade, a artista plástica Anabela continua a desafiar o real com mapas imaginários. Precursora da arte abstrata, descendente de poloneses, cutuca ideário ocidental em mostra. Também temos aqui um assunto para a previsão do tempo. Nova onda de frio atinge o país e temperatura em São Paulo deve cair para 9 graus Celsius no meio desta semana. Praticamente todo o estado está com alerta amarelo para uma diminuição de temperatura. Já na sessão Pare para Ler desta segunda-feira, ainda no Folha de São Paulo, nós temos aqui um assunto sobre relacionamentos. Narcisismo tem sido distorcido e utilizado de forma simplista nas redes sociais, afirma a psicóloga. A autora da obra O Problema Não É Você, Ramani Durvasula, escreve sobre o abuso narcisista e como se erguer após ter uma relação desse tipo. Já nos especiais de hoje, na Folha Estudantes, a Universidade Federal de Santa Maria anuncia o calendário para o vestibular seriado 2026 e saiba também como se inscrever para o processo seletivo. E ainda nos especiais, melhor destino na Ásia, segundo a pesquisa Datafolha, Japão é estímulo para viajar ao outro lado do planeta. Já na seção Todas, saiba o que o veto da Suécia ao OnlyFans indica sobre trabalho sexual na economia de bicos. E ainda temos aqui um caso da Alemanha. A organização ensina mulheres imigrantes a andar de bicicleta. Já na editoria de economia, do Folha de São Paulo, nós temos aqui 3 chamadas. A primeira, venda de pacotes para a China, cresce 430% após isenção de visto para brasileiros, diz CVC. Medida do governo chinês, em vigor desde 1º de junho, impulsionou as viagens ao país asiático. Também temos aqui sobre o imposto de renda. Receita paga 11 bilhões de reais em restituição do Imposto de Renda 2025 nesta segunda, dia 30. Segundo lote, contempla contribuintes prioritários e o valor vem com correção de 1%. E agora o próximo destaque é para a energia limpa. Com baixo retorno, empresas desistem de projetos de geração de energia renovável aqui no nosso país. O cenário combina juros e câmbio elevados sobre oferta estrutural e também a falta de consumo. E na política, nós temos aqui um assunto. Disputa em Alagoas ameaça o futuro político de Arthur Lira e trava a nomeação ao Superior Tribunal de Justiça. Indicação para o tribunal é tema de conversa recente do ex-presidente da Câmara com o presidente Lula. Já na editoria de esportes, sobre futebol. Renato Gaúcho usa gol há 30 anos para motivar Fluminense. O treinador recorda lance que definiu o título carioca. Time enfrenta a Inter de Milão hoje às 16 horas da tarde. Agora, no caderno de equilíbrio, conheça a lista de Darwin dos prós e contras de se casar e as vantagens que ele não percebeu. E ainda nesta mesma editoria, entenda o que é taping e saiba se técnica pode realmente trazer melhorias para a saúde mental. Já no caderno de cotidiano, temos aqui o primeiro destaque. Penitenciária de Brasília pede cargos e cita periculosidade de Marcola e máfia italiana. Ministério da Justiça diz que unidade opera com efetivo compatível com protocolos. Já na área do trânsito, funcionário da SET em serviço é preso por estar embriagado ao volante depois de bater a viatura. E este caso foi registrado na Bela Vista, no centro de São Paulo. E o delegado impõe uma fiança de R$6.000.
Já na editoria Mundo, Bukele defende detenção de 1,5% da população de El Salvador. Taxa de encarceramento no país, com 100.000 presos, é a maior do mundo, segundo ONGs. Já nos Estados Unidos, 2 bombeiros são mortos em tiroteio no norte de Idaho e o atirador é executado, de acordo com o xerife. Polícia investiga se o incêndio foi iniciado propositalmente para atrair os socorristas. Já na editoria de ciências, como a evolução do bacalhau o ajuda a escapar das redes de pesca. Mudança impulsionada por exploração excessiva ameaça o futuro da espécie, de acordo com as pesquisas. Na área da saúde, temos aqui um assunto sobre o câncer. Indústria do tabaco se adapta às novas tecnologias para alcançar o público jovem, dizem estudos. Pesquisa mostra nível elevado de exposição de crianças e adolescentes à propaganda sobre o fumo, sobretudo ao vape. Agora, por último, no Folha de São Paulo, nós temos aqui 3 destaques na área da cultura. A primeira, Yuval Harari, autor de Sapiens, debaterá impacto da inteligência artificial em evento aqui no Brasil. E na área da música, a cantora Glória Groove aposta no pagode para embalar a noite dos casais apaixonados no Festival Turá. E por último, sob stream, no seriado Cortina de Fumaça, Taron Egerton encara chamas e discute a masculinidade tóxica. Agora, saindo do Folha de São Paulo, nós vamos acompanhar os destaques desta segunda-feira do Estado de São Paulo. Nós temos aqui a manchete, que é da área da economia, que diz o seguinte: preço fez 69% desistirem de algum item no supermercado. Com alta de alimentos, 44% optaram por produtos mais baratos. Desde o início do ano, 69% dos consumidores brasileiros deixaram de levar para casa algum item por causa da inflação. Entre as alternativas para conseguir cumprir minimamente a lista de compras, 44% trocaram marcas caras por mais baratas, de acordo com o levantamento IPSOS-PEC, feito a pedido do C6 Bank. Houve também, como aqui nos informa, redução nos volumes comprados, com 35% dos consumidores reduzindo a quantidade de café e 24% deixando de levar para casa iogurte. No caso de proteína animal, 35% trocaram carne bovina de primeira por cortes mais em conta. E apesar de a inflação da comida começar a dar sinais de trégua, a pesquisa mostra que essa mudança nos preços ainda não foi sentida pela população em geral. Em 12 meses, a inflação de alimentos e bebidas acumula alta, de 6,94%, segundo o IPCA 15, e que nos informa que 43% dos consumidores brasileiros também trocaram a marca do café, e o produto ficou 81,62% mais caro nos últimos 12 meses. E o próximo destaque, ainda falando sobre essa questão de alimentação, a volta do ovo à mesa do consumidor. Nos últimos 2 meses, o preço do ovo registrou queda significativa. Por ser uma proteína mais acessível ao consumidor, o produto volta a substituir carnes. E ainda na capa do Estado de São Paulo, temos aqui um destaque para os esportes. Bayern acaba com o sonho do Flamengo no Mundial. Eleito o melhor em campo, o atacante Harry Kane comemora um de seus 2 gols na vitória do time alemão por 4-2 sobre os brasileiros. E hoje, o Fluminense tenta se classificar às quartas do Mundial de Clubes em jogo contra a Inter de Milão, às 16 horas da tarde desta segunda-feira.
Agora falando sobre política, Bolsonaro faz menorato na Paulista desde que deixou o governo. Com o mote Justiça Já, ato reuniu 12,4 mil pessoas, segundo o monitor do debate público do meio digital da Universidade de São Paulo, a USP. Ex-presidente disse que prioridade será eleger 50% da Câmara e 50% do Senado no ano de 2026. Ainda falando sobre política, Mini Brasil. Pequena cidade de Minas Gerais espelha a decepção com Lula na economia. São Sebastião do Oeste é a mostra representativa da polarização no país, de acordo com Guilherme Caetano. E nós também temos aqui duas notas em destaque desta segunda. A primeira, Lula não gosta da iniciativa privada. E o presidente culpa terceiros por seus infortúnios. Já o próximo texto, a explosão populista do BPC. E sobre telões e turistas, cidades fazem planos para ter a primeira Times Square brasileira. Balneário Camboriú, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo querem instalar telões em áreas específicas. E há defensores e críticos dessa instalação. Também temos aqui um assunto sobre convênios. O governo financia ONG para curso sobre golpe contra Dilma. E sobre as eleições presidenciais, a esquerda chilena escolhe comunista como candidata. E troca de ônibus a diesel por elétricos vira disputa entre Enel e Prefeitura de São Paulo. E na área de cultura do estado de São Paulo, temos aqui um destaque para a literatura. Universo particular de Aline Bey. A escritora, que está na imagem em destaque, lança terceiro romance, vê suas obras chegarem aos palcos e fala sobre processo de escrita. Já no jornal O Globo, desta segunda-feira, a nossa manchete é para a economia. Vai falar sobre desajuste fiscal. Congresso aprova medidas com custo de 106 bilhões de reais. Iniciativas do Legislativo e mudanças em propostas do Executivo ampliaram gastos e brecaram corte em benefícios tributários. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: em meio à dificuldade do governo federal de fechar as contas deste ano e de 2026, situação agravada após o Congresso derrubar o decreto legislativo que aumentava o IOF, o Legislativo adotou medidas que terão impacto fiscal de 106,9 bilhões de reais neste ano, segundo o levantamento da Tendências Consultoria. E essa lista inclui ações de iniciativa do próprio Congresso, como a que elevou o número de deputados, e mudanças feitas pelos parlamentares em propostas do Executivo, como o alívio maior aos estados na renegociação de suas dívidas com a União e o corte menor em isenções fiscais. E ainda sobre este assunto, Miguel de Almeida escreve o seguinte texto: Hugo Mota segue instruções de como destruir o país. E também escreve Irapuã Santana: jogo de faz de conta no aumento do número de deputados. Também temos aqui um destaque na editoria de esportes sobre a Copa do Mundo de Clubes. Fla não resiste ao Bayern, um futebol de outro patamar. Depois do fim de partida em que o rubro-negro perdeu de 4-2 para o Bayern e se despediu do Mundial de Clubes, a torcida abraçou o time, que foi na competição até onde podia. Apesar de 3 gols alemães terem nascido de falhas, o placar refletiu principalmente a incapacidade do Fla de reagir à pressão do rival. E no outro mata-mata de ontem, o PSG goleou o Inter Miami
por 4-0. E Carlos Eduardo, na editoria de esportes, escreve o seguinte texto: time cai diante de uma pressão que não faz parte da sua rotina. E sobre política, Lula levará às ruas discurso com guinada à esquerda. O presidente vai ampliar a agenda em periferias e radicalizar no discurso de opor pobres a ricos. E sobre saúde, mais da metade dos postos de saúde só tem um médico. Das 44,9 mil unidades básicas de saúde, UBS, do país, 26,6 mil conta com apenas um médico e outras 1.724 não tem nenhum. Censo realizado pelo Ministério aponta deficiência na infraestrutura e falta de equipamentos. Em 57% não há oxigênio e 60,1% das UBSs afirmaram precisar de reformas estruturais. E sobre política, descontos indevidos do INSS já eram relatados há 6 anos. Levantamento da FGV mostra que desde o ano de 2019 eram constantes denúncias na internet contra associações apontadas na investigação da Polícia Federal. E ainda na área da política, em ato por anistia esvaziado, Bolsonaro mira 2026. Ato na Avenida Paulista reuniu 12,4 mil pessoas, estima a USP. Ex-presidente buscou mobilizar base por candidatos seus em 2026. E ainda também há destaque na capa do jornal Globo: brasileiros em situação irregular são notificados a deixar Portugal. Governo endureceu as regras de imigração e notificou 5,3 mil brasileiros, dando prazo para abandonarem voluntariamente o país, sob o risco de serem expulsos. E ainda, na Editoria Brasil, escolas não têm bibliotecas para formar leitores. Mais de 60% das escolas do país não têm bibliotecas e muitas sequer contam com salas de leituras para os alunos. E por último, no jornal Globo, nós temos aqui um assunto que é do Rio de Janeiro. Insegurança percorre os trilhos no Rio. Tiroteios na linha, comércio e uso de drogas nas estações, ocupação irregular às margens dos trilhos são alguns dos problemas enfrentados por usuários dos trens da Supervia no Rio de Janeiro. Já no Correio Brasiliense desta segunda-feira, nós temos aqui um assunto que é da área da política. Estados vão propor medidas mais duras na segurança pública. Insatisfeitos com a PEC da segurança enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional, secretários estaduais de todo o país pretendem entregar ao presidente da Câmara dos Deputados um conjunto de propostas para reforçar o trabalho das polícias. Entre outras medidas, informa Samantha Salum, o pacote prevê penas mais duras para quem comete crimes contra agentes públicos, redução de integrantes do Conselho Nacional de Segurança Pública, criminalização de advogados que atuam como membros de facções criminosas e também compartilhamento de dados entre órgãos de inteligência. Já na área da política, em ato esvaziado, Bolsonaro pede apoio para a direita. Passeata reúne 12,4 mil pessoas na Avenida Paulista, no menor público das manifestações bolsonaristas. E o ex-presidente aposta em bancadas mais à direita na Câmara e no Senado em 2026. E ainda no jornal Correio Brasiliense, na Editoria Brasil, nós temos aqui um destaque especial, falando que o mundo é uma criança. Juventude em defesa do planeta. Conhecido como João do Clima, o paraense
de 15 anos, é engajado na luta pelos direitos das populações das ilhas amazônicas e vai levar as pautas dos jovens ribeirinhos para a COP30. E abre aspas, não há justiça climática sem justiça social. Fecha aspas, disse o ativista, primeiro adolescente a fazer parte do Fórum das Ilhas. Como nós temos aqui a imagem do João em destaque. Ainda falando sobre crianças pelo direito de brincar. A Associação Sem Fins Lucrativos da periferia lá do Distrito Federal recebem crianças no contraturno escolar com atividades que envolvem principalmente brincar. Espaços lúdicos ajudam os pais e os pequenos a não deixarem a escola. Também temos aqui um assunto que é para a devoção que faz a festa. Devoto de São Pio, o casal Sérgio e Thalita de Castro levou Marina, Alice e Francisco Pio para curtir o último dia de festa junina da paróquia São Pio de Pietrelcina, no sudoeste. Chamado de Milagrezinho, o menino de 2 anos ganhou o nome do santo como homenagem por uma graça atendida. Agora falando sobre economia, temos aqui um assunto para teste tributário. Nova nota fiscal chega às empresas. A partir de amanhã, entram em fase de teste as novas notas fiscais eletrônicas, com a inserção dos impostos definidos pela reforma tributária. Segundo os especialistas, empresas precisam se adaptar, pois mudanças começam a partir de 2026. Governo sob pressão nas contas públicas. Especialistas ouvidos pelo Correio consideram inevitável a mudança da meta fiscal em 2026. Deterioração das contas públicas, desgaste entre governo e Congresso, além da eleição, são fatores de pressão apontados. Já no caderno Divirta-se Mais, na área da música, mais romântico do que nunca. Em novo álbum, o cantor Diogo Nogueira fala de amor em tom de alegria e celebra a beleza de se encantar em versos cheios de finais felizes. E ele disse o seguinte em entrevista: as músicas de hoje só falam de traição e chifre. Foi daí que eu tirei a vontade de falar do amor que venceu. Conta em entrevista. E Sagrado Volume 2 é um disco dedicado aos eternos apaixonados. E por último, o Correio Brasiliense também aqui nos traz, na editoria de esporte, sobre futebol. Bayer castiga erros do Fla. Flamengo faz gol de luta. Porém, nervosismo dos primeiros minutos e equívocos técnicos em saídas de bola custam eliminação diante da poderosa equipe alemã. Jogadores e técnico rubro-negro defendem a estratégia adotada na partida e ressaltam superioridade do adversário. E abre aspas, é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, mereceram vencer e passar. Fecha aspas, reconheceu Felipe Luiz. E ainda falando sobre esportes, um jogo no padrão Thiago Silva. Hoje, às 16 horas, o capitão do Fluminense espera ampliar o bom retrospecto no duelo com a Inter de Milão, rival dos tempos de Milão. Com o título conquistado em 2011 contra a equipe italiana, o zagueiro lidera o sonho tricolor de chegar às quartas de final da Copa do Mundo. Agora, neste momento, nós vamos acompanhar os destaques da capa do jornal cearense O Povo. E no alto da capa nós temos aqui 2 chamadas. A primeira é para a economia. Estudo que rastreia 55 negócios de impacto no Ceará será lançado amanhã. Já na área dos esportes, Fla perde do Bayern e está fora do Mundial. E Flu encara a Inter de Milão hoje à tarde. Já a manchete de hoje, em 2 anos, o Ceará tem as maiores e menores temperaturas registradas.
Especialistas alertam que eventos extremos são resultado das mudanças climáticas. Já no Caderno Farol, Parada da Diversidade encerra o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Também temos aqui um assunto sobre procissão marítima. Pescadores fazem cortejo pelo mar para o padroeiro São Pedro e fiéis agradecem proteção e pedem boas pescarias, como nós podemos ver aqui nesta imagem. Já nas páginas azuis, Mariângela Hungria, Nobel na luta pelos fertilizantes biológicos. No Caderno Vida e Arte, Festa do Cinema Italiano. Jacopo Quadri fala sobre Berlingue, a grande ambição. E na área da política, retorno de Ciro ao PSDB ganha força, como aposta para governo do Ceará. E por último, no jornal O Povo, nós também temos um assunto para a economia. A Prefeitura de Fortaleza corrige IPTU de 2024 e 2025 de 1.049 imóveis. Agora, no valor econômico, no alto da capa, nós temos aqui 3 destaques. O primeiro é sobre seguros e previdência. Setor amplia o portfólio de produtos e busca soluções para a crise climática. Já o segundo destaque é para a Bolsa. Com a alta do Ibovespa, prêmio de risco das ações fica abaixo da média dos últimos 6 anos. E sobre a COP30. Nordeste lidera a geração solar centralizada por meio de grandes usinas no país, com 53% da potência instalada no total. E a manchete de hoje vai falar sobre conjuntura. Empresas reforçam caixa para atravessar período de incertezas. Grupo de 67 companhias não financeiras que integram o Ibovespa tinha, ao fim do primeiro trimestre, 433,3 bilhões no ativo circulante. E o objetivo é garantir liquidez. A expectativa de juros altos por período prolongado e as incertezas econômicas e geopolíticas têm levado mais empresas a reforçar o caixa, garantindo níveis de liquidez considerados seguros para enfrentar possíveis turbulências nos próximos 12 a 18 meses. Temos aqui as aspas. Há uma situação que estrangula a liquidez das empresas brasileiras, não as gigantes, mas aquelas que estão pagando o juro real de 14% ou estão mais alavancadas. Fecha aspas, disse Daniel Weinstein, da assessoria financeira Seneca Evercore. E levantamento feito pelo Valor Data, com 67 companhias não financeiras que integram o Ibovespa, excluídas Petrobras e Vale, mostra que, no fim do primeiro trimestre, elas tinham 433,3 bilhões em recursos disponíveis, entre caixa e aplicações financeiras. E o valor é maior que os 407,1 bilhões registrados um ano antes, mas revela queda de 10,4% em relação ao quarto trimestre. Isso indica que as empresas estão mais conservadoras do que há um ano, ao mesmo tempo em que elevaram desembolsos ou tiveram mais dificuldades de gerar caixa frente aos 3 meses anteriores. E a Aço Verde do Brasil, por exemplo, emitiu recentemente 300 milhões em debêntures não conversíveis. E o próximo destaque na capa do Valor Econômico, corte maior em gastos tributários é opção ao IOF. Cortar mais fortemente os gastos tributários é uma alternativa na mesa da equipe econômica, caso não seja possível retomar a cobrança do imposto sobre operações financeiras, com os aumentos propostos pelo governo. E, atualmente, a ideia é reduzir em 10% os incentivos fiscais não protegidos pela Constituição. Também estão sobre a mesa os recursos a serem obtidos com leilão de áreas do pré-sal,
um recolhimento maior de dividendos dos bancos públicos, a intensificação de congelamento das despesas e revisões de gastos. Essas medidas seriam uma forma de garantir o cumprimento da meta fiscal para este ano, já que a mudança no objetivo de resultado primário não está em discussão na área econômica. E especialistas em contas públicas apontam a necessidade de implementação de medidas estruturantes de redução de despesas. Também temos aqui um destaque, que é a distorção em taxas de títulos públicos longos. Os títulos públicos atrelados à inflação com vencimentos longos têm exibido juros mais baixos que papéis de prazos menores, o que não costuma ser normal nesse mercado devido à incorporação do prêmio de risco relacionado à duração do investimento. A taxa da NTN-B para 2026 fechou na sexta-feira em 9,87%, enquanto a do papel com vencimento em 2030 ficou em 7,61% e o de 2050 em 7,04%. E nesta imagem temos aqui a seguinte legenda: há menos de um ano no comando da Pfizer no Brasil, após 7 anos nos Estados Unidos e na China, Alexandre Gibin adotou um novo modelo de vendas mais personalizado no país, que fez o faturamento dobrar no primeiro semestre. E ele disse o seguinte em entrevista: com os representantes comerciais no protagonismo, é possível. O valor econômico também nos traz como destaque: com o juro alto, dívida pesa no balanço das locadoras. O juro elevado pôs o setor de locação de automóveis em alerta, sobretudo quanto ao endividamento, uma vez que se trata de uma atividade intensiva em capital. Juntas, Localiza, Unidas e Movida viram sua dívida líquida aumentar 11,59% para 56,529 bilhões de reais. E esse quadro levou as companhias a pisarem no freio em relação aos planos de crescimento. E neste ano, as compras devem ficar em linha com as do ano passado. No primeiro trimestre, a frota conjunta desse grupo era de 989,8 mil veículos, só 1,29% maior que no mesmo período de 2024. E abre aspas: nesses 2 anos mais difíceis à frente, nossa estratégia é desalavancar. Queremos terminar o ano com alavancagem de 3,2 vezes, relação de dívida líquida EBITDA, e chegar em 2026 abaixo de 3 vezes. Fecha aspas, disse ao Valor o CEO da Unidas, Carlos Augusto Moreira. E no fim do primeiro trimestre, o indicador era de 3,49 vezes. E ainda temos aqui como chamada de capa: déficit de armazenagem afeta áreas-chave da produção. A capacidade de armazenagem de grãos no país cresceu 8,2% no ano passado e chegou a 203,1 milhões de toneladas no mês de janeiro, segundo dados do IBGE consolidados pela Datagro. Esse volume cobre 58,9% da produção prevista pela consultoria para a safra 24-25, no caso 2024 e 2025, de 344,8 milhões de toneladas. E na editoria internacional, Israel e Irã avaliam danos da guerra. Irã e Israel ainda avaliam os danos sofridos e provocados ao inimigo após quase 2 semanas de um conflito intenso com o uso de mísseis e drones. Está muito claro que os custos para o Irã foram imensos. E por último, nós temos aqui esta imagem sobre queijo. E abre aspas: somos a única queijaria nessa faixa tropical do planeta a fabricar queijos com leite cru de vacas de sangue zebu. Isso quem disse em entrevista ao Valor foi o produtor Bento Mineiro, dono da queijaria Pardinho Artesanal, do interior paulista, que iniciou as exportações para os Estados Unidos. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país.
E daqui a pouco, às 10 horas, estarei de volta, apresentando os destaques dos sites, dos jornais, no segundo bloco de notícias aqui da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje, segunda-feira, dia 30 de junho de 2025, daremos início agora aos nossos destaques pelo site do jornal O Globo. E logo no início do site, nós temos aqui uma notícia sobre economia. Congresso aprova medidas que vão custar 106 bilhões aos cofres públicos neste ano. Iniciativas do Legislativo ou mudanças em projetos do Executivo ampliam gastos ou barram cortes em benefícios fiscais. A queda de braço entre o Congresso e o Executivo, que chegou ao ápice na semana passada com a derrubada do decreto presidencial que aumentou a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, está fazendo o desequilíbrio fiscal do país se agravar. Se o governo tem optado, na maioria das vezes, por um ajuste fiscal ancorado no aumento de receitas, o Congresso também adotou medidas que acabaram ampliando gastos ou barrando propostas de ajuste apresentadas pelo Executivo. E um levantamento da Tendências Consultoria, feito a pedido do próprio jornal o Globo, mostra que medidas recentes do Legislativo tiveram impacto de mais de 100 bilhões somente neste ano. São iniciativas que elevaram despesas públicas, travaram cortes de gastos ou rejeitaram limites a isenções fiscais. E ainda falando sobre economia, ignorados por governos, relatos sobre fraudes no INSS já circulavam nas redes desde 2019. O quadro é apontado por um levantamento inédito feito pela Escola de Comunicação da FGV, que identificou antigas e constantes menções aos descontos indevidos feitos por associações que se tornaram alvo da operação Sem Desconto. E com o auxílio da inteligência artificial, os pesquisadores da FGV analisaram 152 mil vídeos e varreram diferentes bases de dados. Apenas no YouTube foram localizados 108 vídeos com denúncias e dicas sobre formas de cancelar as retiradas e reaver valores desviados das aposentadorias. Isso entre janeiro de 2019 e março de 2025, os maiores canais sobre previdência do país. E ao todo, esses conteúdos tiveram juntos 750 mil visualizações, com alta no volume, principalmente em 2024.
e foram identificadas ainda mais de 142 mil pesquisas no Google Trends desde 2019, com os nomes das associações suspeitas de terem se beneficiado com os descontos aos aposentados e pensionistas, além de mais de 30 mil reclamações sobre as cobranças indevidas no Reclame Aqui e 10 mil peças processuais relacionadas ao tema registradas no Jus Brasil, uma das principais plataformas jurídicas aqui do nosso país. Já o próximo destaque no site é na área da política. Por 2026, Lula levará a periferias discurso com guinada à esquerda. Presidente vai reforçar foco no aumento de impostos sobre mais ricos. Especialistas destacam a necessidade de reduzir os gastos. Enquanto atravessa a maior crise política do terceiro mandato em mira à reeleição, o presidente Lula decidiu mudar o tom do discurso e vai ampliar a presença em periferias do país com a proposta de aumentar impostos sobre os mais ricos para beneficiar os pobres. E, ao mesmo tempo, o petista se distancia da agenda de corte de gastos defendida por partidos que integram a coalizão governista. E o texto desta matéria nos informa que o Palácio do Planalto avaliou positivamente a ida de Lula à favela do Moinho, em São Paulo, na última quinta-feira. E o presidente, que pediu uma mudança de lugar do evento para ter um contato mais próximo com os moradores, anunciou a compra de moradias para integrantes da comunidade e fez um evento sem palanque, conversando com a população em uma quadra de esportes. E as imagens foram distribuídas nas redes sociais. Como nós podemos ver aqui nesta imagem, o presidente Lula participa da cerimônia de anúncio da solução habitacional para a favela do Moinho, em São Paulo. Já neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto que vai falar sobre a sufocante onda de calor na Europa. Espanha chega a 46 graus Celsius. E Itália alerta para a invasão de espécies perigosas. Já na editoria de esportes, bastidores da eliminação. Diretoria do Flamengo reprovou estratégia contra o Bayern. E sobre a Copa do Mundo de Clubes, New York Times elogia Felipe Luiz após queda do Flamengo para o Bayern. Segundo o jornal, estrela em ascensão, disse fazendo menção aí ao Felipe Luiz. E após a eliminação, Botafogo demite Renato Paiva. E agora Textor quer contratação de treinador com estilo ofensivo. E ainda sobre esportes, concentração é palavra de ordem para Fluminense superar Inter de Milão. Já no site do Jornal Globo, nós ainda temos o seguinte destaque. Brasileiros correm contra o tempo para seguir em Portugal. E Malu Gaspar escreve: a torcida de Janja na briga por vaga do TSE. E de acordo com o censo, mais da metade dos postos de saúde do país tem apenas um médico. Segundo o censo das unidades básicas de saúde de 2025 do Ministério da Saúde, 60% das UBS precisam de algum tipo de reforma estrutural. Também temos aqui uma matéria, uma notícia sobre o perigo. INMET alerta para a queda de temperatura no sul, sudeste e centro-oeste. Chuvas do fim de semana fizeram rios gaúchos atingirem cota de inundação no domingo. E falando na política nacional, a Polícia Federal ouve advogado de Bolsonaro e ex-assessor sobre mensagens atribuídas a Cid. A polícia investiga se militar criou e utilizou o perfil no Instagram para falar sobre delação premiada com o defensor de um dos réus em processo da tentativa de golpe.
E ainda sobre política, Lula perdeu influência fora e é impopular no Brasil. O presidente brasileiro é criticado por favorecer relações com o Irã, China e Rússia, em detrimento dos Estados Unidos. A matéria também aborda a aproximação de representantes do bolsonarismo a Donald Trump. E na área da saúde, nós temos aqui uma matéria falando sobre a doença de Parkinson, que essa doença pode não começar no cérebro, de acordo com o estudo na área. Um novo estudo mostra que proteínas ligadas à doença podem se originar nos rins. E ainda no Rio de Janeiro, tiros e crimes no caminho dos trens. Via férrea no Rio tem tráfico em estações. Áreas de desova de carros e barracos perto dos trilhos. Durante 3 semanas, entre os dias 6 e 25 de junho, o jornal viajou nas composições da Supervia, concessionária que opera o serviço de transporte coletivo ferroviário de passageiros. Agora falando sobre a tragédia na Indonésia, abre aspas. Esses caras mataram minha filha. A mãe de Juliana Marins quebra silêncio e demonstra indignação pela morte da jovem na Indonésia. A Estela Marins se manifestou em entrevista ao Fantástico da TV Globo. Manuel Martins, pai da jovem, relatou que o guia se afastou para fumar, deixando a viajante para trás, e a família irá à justiça. E na entrevista, a mãe da Juliana disse o seguinte: indignação muito grande. Esses caras mataram a minha filha. E foi expressão do inconformismo e profunda tristeza que a mãe de Juliana, que é a publicitária brasileira de 26 anos, que morreu após uma queda no monte na Indonésia, quebrou o silêncio do luto. Desde a trágica notícia do acidente, a bióloga Estela Marins falou pela primeira vez sobre o assunto ontem. E, de acordo com o pai na entrevista, ele relatou que o guia que estava com os viajantes da trilha se afastou para fumar quando deixou a Juliana para trás e detalhou as vagarosas decisões do guia, do responsável pelo Parque Nacional e pela equipe também de resgate. E Juliana falou que estava cansada e o guia disse que senta ali e fica sentada. E o guia também havia dito que ele se afastou por 5 a 10 minutos de onde Juliana estava para fumar. E depois desses 5 a 10 minutos de caminhada, dessa meia hora fumando, ele retornou. E quando voltou, não encontrou mais Juliana. Isso foi por volta de 4 horas da manhã. E quando ele avistou Juliana, eram 6 horas da manhã. E na entrevista, a brigada começou a subir um monte por volta das 8h30 da manhã do dia de 21 de junho. E o trajeto até o local do acidente tinha cerca de 6 horas de duração. E às 14 horas da tarde, a brigada chegou ao local onde estava Juliana. Anselmo Góes, no site do Jornal Globo, agora passando aqui para uma outra notícia, escreve o seguinte texto. Galvão Bueno e a mulher processam CIA Aérea após desrespeito em retorno ao Brasil. O brasileiro é condenado por vender green cards falsos lá nos Estados Unidos. Liene Tavares de Barros confessou também ter entrado ilegalmente no país após já ter sido deportado pelo país norte-americano. E ainda no site, presbítero de templo evangélico invadido em Copacabana se diz acuado. Estamos entrincheirados. Religioso relata que jamais havia enfrentado algo tão grave. Criminosos defecaram no local e usaram toalhas de mesa eucarística para se limpar. Na madrugada da última terça-feira, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, que está localizada na zona sul do Rio, foi alvo de uma invasão criminosa que causou prejuízos materiais e profunda indignação entre os fiéis. Segundo a instituição,
além de objetos furtados como caixa de som, microfones, cabeamento, um microcomputador e grande quantidade de material de cozinha e limpeza, os invasores promoveram uma verdadeira cena de desordem e sujeira. E o que mais chocou a comunidade foi o ato de profanação. Os criminosos defecaram dentro do templo e usaram toalhas brancas da mesa para se limpar. E ainda no Rio de Janeiro, operação da Polícia Civil do Rio mira investigados por estupros virtuais, torturas, misoginia e racismo. O grupo atuava forçando as vítimas a se cortarem com navalhas, sob ameaças de ter imagens íntimas expostas. E policiais civis do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher deflagraram, nesta segunda, uma operação que mira um grupo suspeito de praticar crimes de violência contra as mulheres. E as investigações apontam que os envolvidos se organizavam virtualmente em plataformas como Discord para cometer estupros virtuais, torturas, misoginia e racismo contra as vítimas. Os agentes mobilizados na Operação Abratio cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão em Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense e também em outros 7 estados, no caso Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina e São Paulo, e também no Distrito Federal. E no total, 4 pessoas já foram presas nesta operação. E ainda na política, evangélico, ministro da AGU tenta diálogo com o segmento, mas enfrenta barreiras ideológicas e críticas ao Planalto. Líderes do segmento veem a iniciativa do ministro Jorge Messias como um esforço pessoal e criticam a falta de empenho da gestão do presidente Lula. E ainda sobre um caso de acidente na Editora Internacional. Criança de 4 anos cai do 4º andar de navio de cruzeiro da Disney e o pai pulou no mar para resgatá-la. Causas do incidente ainda são desconhecidas e tripulação concluiu o resgate com sucesso, como nós podemos ver aqui nestas imagens, no momento do socorro da criança. E esse caso aqui aconteceu lá na Flórida. Também temos aqui na área sobre economia, o governo vai dar primeiro passo para ter trem de passageiros. E sobre os bastidores, diretoria do Flamengo temeu que Felipe Luiz escalasse Arrascaeta e reprovou a estratégia contra o Bahia. Lá o Jardim também escreve o seguinte texto: campanha do PT com ataque aos super ricos entra no ar e é rebatida por Zema. O PT lançou de manhã nas redes sociais um filme de 1 minuto de defesa do novo imposto de renda e crítico a quem está no topo, os super ricos que sempre pagam proporcionalmente muito menos. E no fim, o mote é a taxação BBB, bilionários, bancos e bets. E um pedido: espalhe esse vídeo por aí. E o vídeo, no caso, está em linha com o discurso que a SECOM vai perseguir a partir de agora, que é tentar demonstrar que Lula está do lado dos pobres, sobretudo depois da revogação na quarta-feira passada do decreto que elevava o IOF. Perdeu no Congresso, mas vai buscar vencer o jogo da opinião pública. Também temos aqui um assunto, ainda no site do jornal o Globo. Banco Central descobre irregularidades na venda de ativos do Master ao BRB. E ainda, turista chuta cão farejador da alfândega e acaba preso em aeroporto lá nos Estados Unidos.
Egípcio chutou um beagle que havia detectado comida em sua bagagem com tanta força que o animal foi levantado do chão, segundo registros judiciais. E ainda também temos aqui sobre clima extremo, sufocante onda de calor, como nós vimos anteriormente, que a Espanha chegou a 46 graus Celsius. Dalai Lama comemora aniversário de 90 anos e sugere um sucessor. Líder do budismo tibetano é considerado por seus fiéis como a 14ª reencarnação desse cargo que existe há cerca de 600 anos, como nós podemos ver aqui nesta imagem, com a seguinte legenda: o Dalai Lama disse que reencarnará no mundo livre, fora do Tibete ou da China. Erro em conversão faz noruegueses acreditarem que haviam ficado milionários com a loteria e o CEO pede demissão. O impacto foi imediato. Dezenas de pessoas acreditaram ter recebido fortunas. Alguns chegaram a planejar reformas, comprar imóveis ou marcar também as férias. Já na editoria do Rio de Janeiro, nós temos aqui um destaque para a Zona Norte. Após final de semana de confrontos com criança ferida, Polícia Militar faz operação em 4 comunidades na Zona Norte do Rio. Ação nos morros do Juramento, do dia 18, do Juramentinho e da Sassu visa apreender envolvidos com disputas territoriais na região. Também temos aqui um assunto dizendo que o bicheiro Marcelo Cupim é preso por morte de filho de Piruinha. Ação cumpre mandados contra Contraventor e outros investigados pelo assassinato de Ailton Escafura. E ainda falando agora sobre Exército, caso Wenderson Nunes Otávio. Ministério Público desmente versão de suicídio e denuncia ex-soldado por atirar em colega em alojamento militar no Rio de Janeiro. Morte aconteceu no dia 15 de janeiro e desde então o Exército sustentava a alegação de que Otávio teria se matado. E ainda falando sobre a entrevista com os pais de Juliana Marins, o pai da brasileira revela como foi a queda da filha no vulcão no Monte Rinjani, lá na Indonésia. E a publicitária brasileira, de 26 anos, fazia trilha no monte quando caiu em penhasco. E as buscas duraram 4 dias, quando o corpo foi retirado por voluntários. Psicanalistas ganham popularidade nas redes e levantam debates sobre limites éticos. Até que ponto a exposição dos profissionais na mídia ajuda a disseminar a psicanálise e o que se perde quando conceitos complexos são transformados em frases de efeito. E o texto desta matéria inicia falando sobre o caso dos psico-influencers. Também temos aqui um assunto dizendo que sobre a Turquia, no caso, concierges de hotel de luxo dão 5 dias para aproveitar Istambul com estilo. Especialistas que atendem clientes da rede Four Seasons na cidade falam sobre seus lugares favoritos para comer, passear e também comprar. E ainda falando sobre viagem, vilarejo sérvio reivindica primeiro vampiro registrado da história. Levantava do túmulo para matar os vizinhos. Também nós temos aqui sobre tentativa e erro. Gal Costa, no musical do Djavan, Valéria Gondim comenta o trabalho para ficar tão parecida com a cantora. E ela disse que é um processo de tentativa e erro. Nas redes sociais, trechos da atriz caracterizada como a intérprete cantando Açaí viralizaram. Internautas se chocam com a semelhança entre as duas. Já no caderno Saúde e Bem-Estar, nós temos aqui a primeira matéria, dizendo que o erro mais comum que as pessoas cometem ao tratar um machucado, achando que é o jeito certo. Todo mundo já ouviu o mito de deixar a ferida secar,
mas essa não é a melhor forma. Sobre saúde, também temos aqui um assunto para o banho de gelo. Será que imersão faz mesmo perder peso? Um novo estudo revela. Algumas pessoas acreditam que prática acelera o metabolismo, mas pode haver um efeito rebote. Ainda falando sobre saúde, vai viajar e tem alergia alimentar? Veja 8 dicas para ficar seguro dentro do avião. Muitas pessoas alérgicas ou com crianças alérgicas se preocupam com as horas passadas no céu e a comida de bordo, mas riscos são baixos. E ainda, afinal, o que acontece quando engolimos um chiclete? Há riscos. Um gastroenterologista explica o percurso do doce no organismo e quando é importante ficar em alerta. Já na seção de esportes, diante da Inter de Milão, Fluminense defende invencibilidade de 14 jogos contra times da Itália. Em 1961, o tricolor empatou com a equipe italiana no San Siro. E já diante da seleção europeia, derrota em amistoso em 2014, em Volta Redonda, como preparação da Azura para a Copa do Mundo. Também temos aqui uma próxima matéria, escrita por Thales Machado. Abre aspas. Vitória sim, mas do meu jeito. Fecha aspas. O estranho jeito brasileiro de ver o Mundial. Botafogo fez história e Flamengo brilhou, mas brasileiro quer vencer até a resenha. Também temos aqui um assunto dizendo que Renato Paiva é demitido do Botafogo com o 4º melhor aproveitamento da era SAF. Técnico termina sua passagem no time alvinegro com 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas em 23 jogos. E sobre negócios e finanças, Netflix dos concursos. Quer bater R$500 milhão em receitas e buscar o próximo passo. A empresa tem como sócio o Fundo de Impacto do BTG Pactual. Também temos aqui um assunto dizendo sobre violação de regras. Cannes Lion tira prêmio da agência DM9 por uso de inteligência artificial em campanha. A organização da premiação, considerada uma das mais importantes do setor, constatou que o uso de inteligência artificial violou regras de inscrição e compromete confiança. Também temos aqui na seção Valor Investe, quer investir lá fora? Dólar enfraquecido é janela estratégica para isso. A XP enxerga o atual momento de queda como uma janela estratégica para diversificação internacional com câmbio mais atrativo. E a instituição sugere que, desde abril, uma alocação mínima de 15% do patrimônio diretamente no exterior recomenda que todo investidor tenha exposição internacional. Já na editoria internacional, agora falando sobre guerras, temos aqui a primeira matéria, dizendo que os Estados Unidos precisam descartar novos bombardeios para que negociação de novo acordo nuclear seja retomada, diz vice-chanceler iraniano. Teherã também não aceita abandonar completamente o enriquecimento de urânio, segundo autoridades diplomáticas. Também temos aqui um próximo assunto. Transmissão de show com gritos contra Israel vira crise diplomática para a BBC. Emissora lamentou não ter cancelado a transmissão do Glastonbury. O governo britânico e embaixada israelense cobram explicações. Já o próximo assunto é para consenso difícil. Ataque ao Irã impõe desafio para a primeira cúpula do BRICS ampliado, sediada no Brasil. Sem consensos que permitam posicionamento duro sobre o contexto geopolítico atual, a palavra de ordem na cúpula deverá ser desescalar. E ainda nós temos aqui um assunto
dizendo que o Tribunal de Israel adia julgamento por corrupção de Netanyahu por motivos diplomáticos e de segurança. E essa decisão ocorre após Trump afirmar que o caso deveria ser cancelado imediatamente e que os Estados Unidos não vão tolerar a continuação desse processo envolvendo casos de corrupção de Netanyahu. E na seção variedades, nós temos aqui nos Estados Unidos, homem incendeia floresta de propósito e mata dois bombeiros em emboscada armada nos Estados Unidos. Bombeiros estavam atendendo a um incêndio lá em Darrow quando o tiroteio ocorreu, disse um xerife. Agora, falando sobre educação, sobre o ProUni. Inscrições do segundo semestre começam hoje, nesta segunda-feira, dia 30 de junho. E saiba também quem tem direito à Bolsa ProUni. O prazo será encerrado na sexta-feira desta semana. São 211 mil bolsas em universidades privadas disponíveis. Falando agora sobre imposto de renda, Receita paga hoje segundo lote de restituição do IRPF 2025. E ao todo, 6,54 milhões de contribuintes receberão a restituição, no valor total de 11 bilhões de reais. Agora falando no Rio de Janeiro, para atrair cariocas, estabelecimentos que têm forte clientela entre turistas oferecem descontos e benefícios a quem mora no Rio. A iniciativa tem como objetivo estreitar laços com o público local e incentivar o turismo interno. E antes de darmos continuidade, agora no Correio Brasiliense, nós faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. Continuando agora no site do Correio Brasiliense, nós temos aqui este destaque no site. Polícias de todo o país se reúne em Brasília para defender o pacote de segurança. Agora falando sobre reforma tributária, Receita começa teste de nova nota fiscal e dá contribuição sobre bens e serviços. Transição de regime tributário exigirá adequações por parte das empresas. E a partir de amanhã, dia 1º de julho, a nota fiscal eletrônica terá que trazer os tributos CBS e IBS, que serão responsáveis por substituir as contribuições de PIS, COFINS e parcialmente o IPI. E sobre o caso Juliana Marins, que também está em destaque hoje no site do Correio Brasiliense, mataram minha filha, diz mãe de brasileira morta na Indonésia. A família disse que a jovem sofreu grande negligência por parte da equipe de resgate e que buscará justiça. E sobre um caso de violência que aconteceu em São Paulo, marido e sogra mataram professora de Pilates com envenenamento, disse a polícia. A polícia afirma que os indiciados agiram de forma premeditada. A presença de chumbinho no organismo foi confirmada após laudo toxicológico. E no caso, esse crime aconteceu em março. Ambos, no caso o médico e a sua mãe,
são suspeitos de envenenar a vítima. E o crime teria sido motivado por problemas financeiros. E os indiciados são marido e sogra de Larissa e estão presos desde o mês de maio. Também temos agora um assunto sobre o concurso da PF. Veja o calendário de divulgação dos gabaritos e também resultados. Provas objetivas e discursiva foram realizadas no domingo, dia 29 de junho. Ao todo, 294.185 pessoas se inscreveram no certame. E a oferta é de 192 vagas para cargos de níveis médio e também superior. E falando sobre educação, o ProUni do segundo semestre. Inscrições começam hoje, nesta segunda-feira. E serão ofertadas mais de 211 mil bolsas no processo seletivo, sendo mais de 118 mil integrais e mais de 93 mil parciais. E o Correio Brasiliense nos traz aqui uma análise de Roberto Brant. E ele escreve o seguinte: o governo está acabando antes da hora. Eleito com uma proposta de frente ampla para derrotar Bolsonaro, uma vez eleito, Lula esqueceu imediatamente suas promessas e escolheu governar com sua minoria. Observa o articulista. Também temos aqui um assunto falando sobre as contas públicas. Crise entre poderes pode causar mudança da meta fiscal. A deterioração fiscal, derrotas no Congresso e eleições pressionam o governo a alterar limites de déficit, advertem os especialistas. E falando agora sobre relações internacionais. Lula domina a cúpula do BRICS com ausências de presidentes de outros países. Ausências dos presidentes da China, da Rússia e do Irã jogam no colo do presidente protagonismo e condução das discussões no bloco. Também temos aqui um assunto sobre as mudanças climáticas. Sul da Europa enfrenta semana sufocante por onda de calor. E os cientistas afirmam que as ondas de calor se tornam mais intensas devido à mudança climática. E sobre a OTAN, rainha da Holanda imita Donald Trump em encontro oficial. O vídeo mostra o momento em que Trump diz obrigado após sorrir para a foto. E em seguida, a rainha máxima olha para ele e faz um gesto com a boca. E o momento ocorreu antes de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN. Como nós podemos ver aqui nesta imagem, no vídeo que o Correio Brasiliense disponibilizou no site aqui do jornal. Também temos falando sobre economia. Hugo Mota rebate governo e diz que Planalto foi avisado sobre derrubada do IOF. O presidente da Câmara nega surpresa do governo na votação do IOF e afirma que alertou sobre a resistência no Congresso. E a fala contrasta com a versão da base governista. Ele também afirmou ter uma postura de morde e assopra. Já sobre política, ato de Bolsonaro em São Paulo é o menor desde que deixou o comando no país. Medição, de acordo com a USP, estima cerca de 12 mil pessoas na manifestação da Paulista. Em abril, o ex-presidente colocou 44 mil pessoas no mesmo lugar. E sobre racismo ambiental, crise climática aprofunda as desigualdades. Falta de acesso a recursos básicos e exposição a riscos ambientais fazem parte da realidade de comunidades periféricas indígenas em todo o país. Lideranças tentam levar questões sociais para o centro do debate da COP30. Já na editoria de saúde do Distrito Federal,
Cânceres gastrointestinais atingem 710 pessoas por ano, isso lá no Distrito Federal. O número representa cerca de 22,34 casos anuais a cada 100 mil habitantes do DF. E o protocolo da rede pública usa exame de fezes e a colonoscopia para fazer o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura dos pacientes. Ainda falando sobre relações internacionais, cenário externo impacta a relevância diplomática do Brasil. Distância de Lula de Trump e Netanyahu e falta de embaixador no Irã põe país num patamar mais abaixo das grandes discussões geopolíticas internacionais. Falta de diálogo com Milei e episódio de espionagem no Paraguai também fragilizam as relações. E ainda agora falando sobre cidades, harmonia das baterias em tributo aos 67 anos de Taguatinga. Expansão do metrô do Distrito Federal já começou, mas faltam servidores. E a Polícia Militar do Distrito Federal prende 2 foragidos na Justiça. E no CB.poder, Câmara discute arquivamento da representação contra distrital preso. Também temos aqui um caso de solidariedade por uma chance de ter infância, o esforço para mudar vidas. Nas periferias do Distrito Federal, associações sem fins lucrativos tentam mudar o futuro e construir adultos melhores a partir da simples garantia de poder ser criança. E já no eixo capital, Cadu Niemeyer, que diria meu avô ao ver vândalos depredando as obras. E sobre o aniversário ainda de Taguatinga, dezenas de bateristas celebram Taguatinga com festa e música. Já no entretenimento, novo disco de Diogo Nogueira é a trilha do amor que venceu. E sobre o Ronaldo Fenômeno, quem são as mães dos 4 filhos de Ronaldo Fenômeno? E Anitta reaparece após procedimento estético. E na área do cinema, diretor e ator do filme Superman contam detalhes sobre a obra. Também temos aqui na sessão de luto, morre Anísio Melo Júnior, voz das aberturas de Dragon Ball aqui no nosso país. Aos 60 anos de idade, o cantor se despediu na última sexta-feira, dia 27 de junho. E ele é o cantor, foi o cantor das aberturas de Dragon Ball e Dragon Ball Z. E a informação foi confirmada pelo também cantor Diogo Miara em uma publicação do Instagram. E segundo a página Anime Friends, nas redes sociais, ele tinha 60 anos. E o Dita Machiro fala sobre cirurgia emergencial do filho recém-nascido. Já na editoria de política, Lula lança Plano Safra de Agricultura Familiar 2025-2026, hoje, nesta segunda. O governo afirma que o valor anunciado para 2025 será o maior da história, pelo 3º ano seguido. Também temos aqui a próxima notícia, dizendo que Tarcísio de Freitas disse que Bolsonaro é o maior líder político da história. E o governador de São Paulo ainda pediu fora PT e volta Bolsonaro. E após desencontro, Zema se encontra com Bolsonaro antes da manifestação. O governador mineiro volta a se reunir com o ex-presidente após um desencontro em Belo Horizonte na última quinta-feira. E falando agora um pouquinho sobre essa guerra das tarifas, o partido PT lança campanha defendendo mais impostos para pessoas de alta renda. E Romeu Zema, do Partido Novo, que é o governador de Minas, e um dos nomes cotados à eleição presidencial de 2026, publicou uma paródia em resposta, substituindo os super ricos por Lula, Haddad
e Janja. E ainda também temos aqui um assunto, quando a descontração pode afetar a imagem. Postura de autoridades em festas desafia limites da liturgia do cargo e esquenta debate sobre efeito dos flagrantes de relaxamento em tempos de redes sociais. Como nós podemos ver aqui nesta imagem, Hugo Mota bebendo uísque diretamente da garrafa. E aqui fala que o desafio foi aceito por Mota em festa junina na Paraíba e rendeu a ele críticas sobre a sua falta de postura. Já na editoria internacional, como aumentou a pressão contra os críticos do governo Bukele em El Salvador. Além das prisões, a saída do país de 40 jornalistas e mais de 10 ativistas de direitos humanos, somadas à recém-aprovada lei de agentes estrangeiros, levaram organizações nacionais e internacionais a alertar sobre uma escalada autoritária no país da América Central. Também nós temos aqui este caso, o mistério do pedófilo que alugou a Disneylândia e simulou um casamento com uma criança de 9 anos de idade. O casamento falso, entre aspas, pode ter custado mais de R$800 mil e foi organizado por Jacques Diage, um criminoso sexual condenado e procurado no Reino Unido. Como nós podemos ver aqui nesta imagem do criminoso, ele foi filmado por um pai que o reconheceu da investigação da BBC, conversando com jovens do lado de fora das audições de dança em 2024. Esse caso aqui aconteceu lá na Disneylândia de Paris. Ainda falando na editoria internacional, vamos insistir em ter programa nuclear, disse ministro iraniano à BBC. Também temos mais um assunto falando sobre essa tensão no Oriente Médio. Versões divergem sobre danos a usinas iranianas após ataques dos Estados Unidos. Enquanto Donald Trump reafirma ter aniquilado a capacidade nuclear iraniana, a chefe, no caso da AIEA, estima que, em breve, a produção poderá ser retomada. E Teherã externa sérias dúvidas a respeito da manutenção do cessar-fogo por parte de Israel. No caso, a sigla AIEA corresponde à Agência Internacional de Energia Atômica e o chefe é o Rafael Grossi, e ele estima que Teherã poderá retomar sua produção em questão de meses. E proibido de entrar em território iraniano, o diplomata argentino reconheceu, em entrevista à CBS News, que o bombardeio dos Estados Unidos a 3 instalações nucleares iranianas causou danos graves, mas não totais. E ainda, agora falando da Editoria Brasil, nós temos aqui o caso da Juliana Marins, dizendo que a vaquinha para alpinista que ajudou no resgate é cancelada. Doações feitas para alpinista envolvido no processo de resgate do corpo da Fluminense, que morreu no último dia 21 de junho, são canceladas, segundo anunciaram organizações responsáveis. E a decisão foi tomada em decorrência do alto número de questionamentos vindo de internautas e doadores sobre uma taxa de 20% imposta no pagamento. Aqui abre aspas. Tomamos essa decisão após muitos questionamentos relacionados à nossa taxa administrativa de 20%, que apesar de comunicada em nosso site desde o início, gerou desconforto em algumas pessoas. Reconhecemos que a comunicação nesta história poderia ter sido mais clara. Fecha aspas. E as organizações acrescentaram que essa taxa de 20% praticada pela VOA, que é o nome da organização, é resultado de um modelo de operação único, que vai muito além de simplesmente disponibilizar uma plataforma para arrecadação. E agora falando sobre o voluntário, o AGAM,
Ele arriscou a vida para chegar perto de onde o corpo da jovem brasileira estava. E no último dia 21 de junho, sábado, Juliana caiu de um penhasco durante uma trilha guiada, realizada no Monte Rinjani, na Indonésia. E o próximo assunto no site aqui do Correio Brasiliense fala sobre dignidade para morrer, o Hospital das Despedidas, onde os pacientes vão para morrer com dignidade. O BBC News Brasil esteve no primeiro, e até o momento único, Hospital de Cuidados Paliativos do SUS, onde não há pronto-socorro nem UTI. E nesta imagem, temos aqui a legenda que diz que Ayrton dos Santos Pinheiro, este senhor que está sentado na cadeira de rodas, foi um dos pacientes atendidos pelo Hospital Monte Serrat, desde que foi inaugurado no fim de janeiro. E sobre instabilidade, 7 estados serão atingidos por onda de frio, de acordo com a INMET. E mulher baleada durante festa junina em escola. A suspeita é que o tiro tenha partido do prédio vizinho, cujos moradores têm histórico de atrito com a unidade. Esse caso aconteceu na região centro-sul de Belo Horizonte. E falando sobre esportes, Flamengo vacila e é eliminado pelo Bayern no Mundial de Clubes. Também temos aqui uma seção falando sobre o desabafo de Neymar. O jogador abre o coração e se imagina na Copa de 26. Na economia, cortes de orçamento da ANEEL expõem crise energética. Sobre os Estados Unidos, Trump volta a criticar Powell e defende juros nos Estados Unidos de até 2%. E de acordo com Lula, o Plano Safra será o maior da história pelo 3º ano seguido. E também temos aqui um assunto para o empreendedorismo, dizendo que a liderança feminina impulsiona crescimento e inovação de franquias. Já no jornal O Estado de São Paulo, nós temos aqui no site destaque falando da política. Governo banca ONG do Sindicato do ABC para curso pós-golpe contra Dilma e Feira Esquerda Livre. E desde o início da gestão, 8 convênios, que somam 19,1 milhões de reais, foram celebrados com ministérios controlados pelo PT. O governo diz que propostas são aprovadas com base em análise técnica e seguem a lei. E sobre também a organização criminosa, PCC lava dinheiro em 13 setores da economia, enquanto o governo Lula atrasa a lei antimáfia. Isso aqui, na verdade, é uma análise de Marcelo Godoy, falando sobre as relações entre o poder civil e o poder militar. E a investigação detectou a ação da organização criminosa em áreas que vão das bets às igrejas e fundos de investimento em participações, escreve o colunista. Agora, na agência de notícias do Supremo Tribunal Federal, decisão sobre responsabilização de plataformas por conteúdos de terceiros é destaque no Supremo na semana. Também temos aqui a próxima notícia: decisões históricas e obras literárias sobre direitos LGBTQIAPN+, estão em novo painel do Escrevendo Direitos. E esse conteúdo amplia debate para além dos autos processuais de julgamentos que garantiram direitos como união estável homoafetiva e criminalização da homotransfobia. Nós também temos aqui um próximo assunto, ainda no Supremo, dizendo que STF marca audiências de testemunha da ação penal do Núcleo 2 por tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes agendou depoimentos a partir do dia 14 de julho. Especialistas e representantes dos poderes expõem pontos de vista sobre emendas impositivas no Supremo Tribunal Federal. E a audiência pública foi convocada pelo ministro Flávio Dino a fim de colher subsídios para exame do tema
pela corte. E, por último, polícia investiga crimes de estupro e tortura em 9 estados. Imagens de violências eram divulgadas pela internet. E ainda na Agência Brasil, família de Juliana Marins reclama de descaso de aérea no traslado. E parentes não conseguem confirmar voo de Bali para o Rio de Janeiro. E ainda na Agência Brasil, nós temos aqui sobre o tempo, dizendo que a onda de frio deve atingir pelo menos 7 estados. Alerta INMET. Santa Catarina e Rio Grande do Sul também terão rajadas de ventos. E aqui nos informa que o primeiro alerta de ventos costeiros vale até às 3 horas da manhã da segunda-feira, dia 30. E segundo o INMET, o alerta indica grande movimentação de dunas de areia sobre construções da orla e vale para o Grande Florianópolis, a região metropolitana de Porto Alegre, o sul catarinense, o sudeste rio-grandense, o Vale do Itajaí e o nordeste rio-grandense. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Eu já gostaria de agradecer a você pela sua audiência até aqui e fica mais uma vez o convite para que vocês continuem acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima oportunidade.